Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e confira também na internet o nosso site futura.org.br para você saber tudo sobre a nossa programação. E já está em vigor a lei que aumenta a pena para quem matar mulheres por razões de gênero. O texto também prevê pena maior para mortes decorrentes de violência doméstica e para os casos em que a vítima está grávida. Apesar dos avanços das leis específicas e das políticas públicas, a violência contra a mulher ainda é uma realidade no Brasil. Segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Governo Federal, o telefone 180 para denúncias de atos de violência recebeu no ano de 2014 mais de 480 mil ligações, numa média de 1.300 por dia. Nos dias 21 e 20 de maio, o Instituto Vladimir Herzog realiza lá em São Paulo o primeiro seminário internacional sobre cultura da violência contra as mulheres. O objetivo do encontro é compreender um pouco os fatores que determinam a construção e a perpetuação da cultura da violência contra elas. Essa, infelizmente, é uma questão mundial, já que dados da Organização das Nações Unidas dão conta que 1 em cada 3 mulheres sofreu violência física ou sexual, principalmente por um parceiro íntimo. No programa de hoje, então, a gente vai abrir um espaço aqui para discutir as causas dessa violência. Para essa conversa, eu recebo no estúdio aqui comigo está o Ivo Herzog, que é diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Ivo, prazer recebê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigado você pela presença. Também conosco no estúdio, ao meu lado, está a Adriana Mota, que é socióloga e pesquisadora do Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Bem-vinda ao Conexão, tudo bem? Bem-vindo também. E também conosco está aqui a Hermínia Azuri, que é juíza e coordenadora estadual de enfrentamento à violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Hermínia, bem-vinda ao Conexão. Obrigada. E você em casa, como sempre, também é o nosso convidado. Aproveite aí para tirar as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente pelas redes sociais. Temos 2 canais diretos de comunicação. Primeiramente, já coloco para você na tela o nosso facebook.com. Canal Futura Oficial é o nosso perfil, você encontra aqui já esse post para curtir, comentar e compartilhar, deixando registrada aqui a sua questão. Ou ainda pela internet, mande mensagens para a gente no Twitter, @Canal Futura é o nosso perfil no microblog. Também temos o bom e velho telefone, você pode ligar de qualquer parte do Brasil para 0 Operadora 21 2273 5020. Bom, a questão da violência contra a mulher é um tema recorrente aqui nas pautas do Conexão Futura. E eu começo mostrando para você de casa o site do seminário que vai acontecer lá em São Paulo, Seminário Internacional Cultura da Violência contra as Mulheres. Está aí para você, o scovaw.org é o site que está aí. Enquanto você de casa acessa, eu quero saber do Ivo. Eu sei que a ideia do seminário surgiu a partir de um levantamento do IPEA, né, que faz um pouco desse registro desses casos de violência, como eu já disse aqui, que infelizmente parece não diminuir ano a ano no país. Exatamente. Na realidade, o que a pesquisa mostra, que vai além disso, que é o nosso ponto de preocupação e o gancho desse seminário, é que esses atos de desrespeito eles estão embutidos dentro dos valores dos cidadãos e cidadãs como coisas normais, coisas da cultura, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, esse tipo de coisa, né? Então, a gente resolveu, em vez de olhar a ferida, tentar entender o que está causando essa ferida. Qual que é o processo na formação do indivíduo que você gera uma sociedade com homens e mulheres que tem atos de desrespeito de gênero. Adriana, de certa forma, um dos grandes avanços nessa questão do combate à violência contra a mulher foi a Lei Maria da Penha aqui no Brasil. Eu sei que você também acompanha um dos estudos que mostra uma certa efetividade dessa lei. Ela, de fato, conseguiu proteger mais as mulheres brasileiras? Eu acho que hoje a gente tem, sobretudo, uma qualidade melhor das denúncias oferecidas. A gente tem mais mulheres buscando a lei e o cumprimento da lei. A Lei Maria da Penha ela é muito popular, ela é muito conhecida, quase mais de 90% das pessoas conhecem essa lei e ela tem sido realmente, as mulheres têm usado muito a lei. É claro que a gente precisa de outras melhoras para a implementação da lei, né? A criação de mais juizados específicos para tratar desse tema, a qualificação permanente de todos os profissionais da rede de atendimento às mulheres vítimas de violência e a própria divulgação dos mecanismos que a lei prevê. Que esses mecanismos, como as medidas protetivas, por exemplo, ainda não são muito conhecidos das mulheres e elas precisam conhecer melhor.
Bom, Hermínia, essa questão da lei ser conhecida já é um grande avanço, né? A gente discute muito aqui no programa também a questão de muitas leis que pegam e outras leis que não pegam. Parece que a Lei Maria da Penha, de fato, se tornou popular, as pessoas conhecem o conteúdo dela. Você que trabalha à frente do Tribunal de Justiça aplicando as leis, a partir da aprovação dessa lei, qual a sua percepção em relação à diminuição ou não do caso de violências contra a mulher? A lei foi um grande avanço, a Lei Maria da Penha, indubitavelmente um grande avanço. Agora, no quesito de fiscalização das medidas protetivas, eu costumo dizer sempre que é o que faltou na lei. Há uma lacuna vazia na lei com relação à fiscalização das medidas protetivas, certo? Então, na verdade, esse avanço veio para encorajar as mulheres, denunciar mais, onde denunciar, como denunciar. Mas em torno disso tem toda uma operacionalização, tem toda uma logística que depende não só do magistrado, não só do Ministério Público, mas das DEANs, da sociedade civil organizada, enfim, de todo um contexto de pessoas envolvidas nessa temática, né? Então, é uma coisa que não se esgota, porque a gente trabalha em termos de prevenção, com projetos, com políticas públicas, implementamos mesmo, porque é a única forma de fazer cumprir a lei, ou seja, humanizar a lei e a aplicabilidade dela, a essência da aplicabilidade da lei. E falando em legislação, a partir da aprovação da chamada Lei do Feminicídio, né, que já é uma lei que já existia em outros países da América Latina, agora o Brasil também se apropriando desse termo, né, por conta da morte de mulheres, foram registrados entre 2009 e 2011 16,9 mil feminicídios, ou seja, quase 17 mil mortes de mulheres por causa de gênero. De certa forma, essa lei agora também é mais um ganho, isso também pode, a partir desse aumento da punição por esse tipo de crime, isso também representar algum tipo de reflexo, ou a partir desse momento da aprovação, essas outras medidas que você falava, né, dessa rede de apoio também precisam ser implementadas? Tudo passa pela educação, né? E essa lei, a Lei 13.104, que veio alterar o artigo 121, que é o homicídio, dando essa qualificadora do feminicídio, e com aumento de pena nos casos de mulher se estiver grávida, se for da presença de ascendente ou descendente. Enfim, isso veio trazer, de certa forma, uma punição bem maior. Mas, atrelada a isso, uma consciência de que na verdade é empírico, né? É uma coisa que é uma coisa visível. Então, o que essa majoração, digamos assim, essa qualificadora veio? Ela veio para dar uma reforçada na aplicabilidade da lei. Só que, em torno disso, também tem que acompanhar as políticas públicas. A minha preocupação é não só com a lei propriamente dita, né? A lei veio realmente dar um enfoque que já era para ter dado, porque lá no Espírito Santo, por exemplo, em 2011, a gente já tem um dado estatístico muito negativo, muito ruim, e que estávamos em primeiro lugar, não mais estamos, mas nosso esforço todo é para prevenção, para que o agressor saiba que é necessário que a lei seja aplicada e de forma, por isso que nós lançamos alguns implementos, né? Política pública que nós implementamos no Tribunal de Justiça foi exatamente o botão do pânico, foi a cartilha formando o educador, formando o adolescente para que ele possa no futuro ser um cidadão de bem e não um agressor, quanto mais. E, na verdade, o que nós temos também implementado é a vara itinerante, que é um juizado que nós temos que anda o Estado todo. E eu costumo dizer, quando a vítima não pode ir à justiça, a justiça vai até a vítima. Sem dúvida, essa rede de apoio precisa ser melhor estruturada, né? Agora, quando a gente fala aqui na questão de aplicação de leis, as leis surgem a partir de demandas da sociedade, um pouco que o Vil falava, sobre a questão da cultura mesmo, né? De que, como se isso fosse normal, dessa perpetuação da violência contra a mulher de geração em geração. Queria que você avaliasse um pouquinho para a gente, a partir dessas legislações que citamos aqui, tanto a Lei Maria da Penha, como essa lei agora tipificando o feminicídio. Isso é um resultado de uma discussão da sociedade, mas essa discussão não pode ficar só ali numa lei registrada, essa aplicabilidade que é o principal desafio, né? Eu acho que vai até além disso, porque o que eu vejo a lei e a aplicação da lei é você dar o remédio para o paciente doente. Mas por que ele está doente? A gente tem que trabalhar, como foi muito bem colocado, na questão da prevenção, mas na questão da prevenção do ponto de vista da formação cultural. O seminário, por exemplo, ele vai ter um painel que vai falar sobre a questão da juventude. O que acontece no processo de formação de uma criança ou um adulto, que ele se torna essa pessoa que desrespeita. E tem uma série de elementos da sociedade, do processo de comunicação. A gente também tem um painel sobre a mídia, qual que é o papel da mídia nesse processo de formação de uma sociedade que desrespeita, com mensagens
algumas subliminares, outras não tanto, que forma esse processo de preconceito. Um exemplo bastante rápido e bem ilustrativo. Se numa sala de aula, no ensino médio, um professor quer falar e quer desenhar um menino e uma menina para dar um exemplo de alguma coisa, normalmente o menino é um pouco maior que a menina, né? O que é uma aberração, porque nessa idade a mulher se desenvolve antes que o homem e normalmente a mulher é maior. E por que o homem está maior que a mulher? Já tem uma mensagem subliminar de submissão. Então, você vê como a importância do seminário, porque tem essas coisas que estão nos circundando, que estão na nossa volta, que a gente não percebe. E ele é internacional, para a gente trazer pessoas de outro país, a gente está trazendo em torno de 15 convidados, Índia, Estados Unidos, México, vários lugares, para mostrar outras situações culturais que eles têm, que aí a gente olha para eles e fala, mas isso é um absurdo, como isso acontece lá? A gente vai ver as coisas que acontecem aqui, como por exemplo no Rio de Janeiro a gente tem que ter vagões no metrô exclusivos para mulher. Isso é uma questão que quem não mora no Rio ou vem para cá, às vezes se assusta, né, que chega numa plataforma do metrô e tem os trens específicos para mulheres em horário de pico, né? Eu acho que é das 7 da manhã, se não me engano, até as 10, alguma coisa assim, depois na hora do rush no fim do dia novamente. E para quem não é do Rio de Janeiro, isso causa um espanto, né? Chega na plataforma do trem e precisa disso. Como assim? As pessoas não se respeitam? Por que precisa dessa proteção? Por que precisa, né? Não consegue, o indivíduo não consegue respeitar o outro, né? Tem um vídeo muito interessante na internet, eu não consigo a referência agora, que uma jornalista, ela colocou um microfone, um outro rapaz foi na frente dela filmando ela, e ela ficou andando por Nova York. E ela recebeu durante um passeio de 3, 4 horas, em torno de 45 abordagens desrespeitosas, algumas até bem esdrúxulas, né, para usar a palavra. Mas você vê que interessante, isso está incorporado no processo da sociedade. Essa questão, por exemplo, dos vagões, qual a responsabilidade, por exemplo, de um programa de auditório que usa como pano de fundo uma série de moças, né, em trajes provocativos, esse tipo de coisa, né? Tanto que na questão do estupro da mulher, tem muito disso daí, que a mulher provocou, que ela usou aquelas roupas e a culpa é dela de ter se vestido. Quantas vezes a gente não vê isso? Infelizmente, até em decisões de juízes, que a vítima se torna... Exatamente. Adriana, como é que você vê essa questão do comportamento que a gente discute um pouco, né? Esses dados que o Ivo mostrou e a questão da roupa, né? A mulher não pode escolher a roupa que vai à rua, essas abordagens também, citado o exemplo de Nova York, mas com certeza aqui no Brasil não é diferente, infelizmente, né? Aqui no Brasil, inclusive, tem uma campanha, né, que chama Chega de Fio-Fio, né, que é justamente dizer que esse tipo de abordagem as mulheres não querem mais, não vão permitir e que toda vez que isso acontecer, a gente vai ter que denunciar, porque é uma abordagem desrespeitosa, né, não respeita a pessoa da mulher e prevalece ali a cultura da violência, a cultura do estupro, a cultura do machismo, que diz um pouco isso. Homens e mulheres não podem conviver no mesmo vagão de trem porque os homens têm um instinto, né, e que as mulheres provocam esse instinto. Então, esse tipo de abordagem, de cultura, tem que ser destruído. E, em cima disso, temos que reconstruir uma nova abordagem que não tenha para com a mulher a permissão social e moral das diversas formas de violência. Por isso que a lei do feminicídio ela é tão importante, porque ela tem também um lado pedagógico, cultural, que mostra para as pessoas que assassinar as mulheres não é permitido. Né? E existe já uma certa concessão social e moral para esses casos de violência que às vezes culminam com o assassinato. Você de casa pode e deve mandar sua mensagem para a gente pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo telefone. Os contatos vão aparecer na tela para você. Já temos aqui a pergunta da Elisângela, que mandou no microblog uma pergunta em relação às... essas terminologias, na verdade. Ela pergunta por que ainda se fala muito em crime passional quando é um caso de feminicídio. Isso é comum nos casos que chegam até você, menina? Com o advento da lei, eu acho que essa expressão ela vai se tornar obsoleta. Né? O crime passional. Vai ficar obsoleto, né? Aí vai se adequar à nova lei. Né? Mas o que nós vemos tudo isso aí, nesse contexto, nessa temática toda, é a formação da cultura, a mudança de cultura. É uma das coisas mais difíceis para se operar. Porque ela é lenta, mas é possível mudar a cultura. É possível. Sem dúvida. Tanto o Espírito Santo já esteve, como você bem disse, aí no topo dessa lista de o estado que mais assassinava mulheres, isso diminui um pouco. Exatamente. E um dos artifícios, eu quero até mostrar para você de casa, que a menina trouxe para a gente, é esse aqui, ó, que chama-se o botão do pânico.
de que forma esse pequeno aparelho que está aqui na minha mão pode significar aí maior segurança para as mulheres, Hermínia? Então, isso aí veio de uma ideia do Tribunal de Justiça, exatamente porque estávamos em primeiro lugar. E aí, o que ocorria? Mulheres vítimas iam ao tribunal, lá na nossa coordenadoria, já com a medida protetiva rasgada. Então, nós tivemos que imaginar, a lei não prevê, então nós vamos criar um mecanismo. Aí veio a ideia desse mecanismo e nós começamos a formar uma parceria com a Prefeitura da capital, seria o nosso projeto piloto com a capital, e mulheres vítimas que estavam na iminência, inclusive nós estávamos com índice de óbito, hoje feminicídio, que já vai contar a partir da data da lei, mas quando ela aparecia, aí a equipe multidisciplinar faz um estudo social daquela vítima, vê a situação, a viabilidade do acesso a esse dispositivo eletrônico. Já foram disponibilizados para 100 vítimas, 11 agressores foram presos, não houve reincidência com relação... Foi extraindo dessa experiência que nós vimos que era necessário que implementasse essa política pública. Por quê? No momento que ela aciona, em alguns segundos, do mais tardar 4 segundos, ela aparece no vídeo monitoramento da Guarda Municipal, que é o instrumento que nós utilizamos para monitorar esse sistema. E aí tivemos que procurar um grupo tecnológico para fazer essa logística. E aí nós achamos o Instituto de Tecnologia Preventiva, que analisa a acessibilidade do local, vai ao local, enfim. E para conseguir chegar até lá e protegê-la de uma situação mais violenta. Porque a gente sabe muitas vezes que essa rede de estrutura de apoio às mulheres que é o que mais falha muitas vezes. A gente tem um caso aí há 10 dias, uma mulher de 34 anos foi morta a tiros em frente a um hospital no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Venâncio Aires, no Vale do Taquari. Ela foi sozinha ao hospital para retirar um laudo para registrar a ocorrência da agressão que tinha sofrido pelo companheiro. E um agente poderia ou não ter acompanhado ela para ir até o hospital. Nesse caminho, ela foi instruída em ir até o hospital fazer o tal do exame de corpo de delito, como é conhecido, e nesse caminho o companheiro encontrou ela e a matou. Ou seja, nesse sentido, ela chegar até a delegacia, fazer uma ocorrência, não foi feito esse apoio, né? Essa assistência que muitas vezes acabam acontecendo. Esse é um dos exemplos de tantos outros que estão aqui dentro dessas estatísticas, né? Agora, a gente pensar nessa articulação, queria ouvir um pouquinho de você, Ivo, da sociedade civil, a gente cobrar um pouco mais, né? As leis estão aí, a gente tem uma série de debates mesmo na Câmara, em relação à proteção da mulher também. Agora, falta a sociedade se movimentar um pouco mais. Queria ouvir de você em relação a isso. Esse é um ponto bastante interessante, ainda mais pelos acontecimentos recentes do ponto de vista político, do que a gente tem visto. A gente sente muito que as pessoas têm aquele comportamento que isso está muito distante delas, né? E só realmente se sensibilizam quando acontece com alguém conhecido ou com a própria família. É complicado isso daí. Eu acho que tem uma geração, e é uma coisa que a gente tem feito muita reflexão sobre isso, tem uma geração pós-ditadura, que durante a ditadura se conquistou uma coisa muito importante, que foi a redemocratização, e aí houve um processo, talvez, de superproteção dos pais. Eu vejo os meus colegas, eu estou hoje com 48 anos, se eu não me engano, a gente vai perdendo a conta, né? E que os meus colegas, eles são absolutamente apolíticos. Eles não participam, eles não têm esse interesse. E nós fomos jovens durante aquela época e tivemos essa... No meu caso, eu não tive, eu acabei sendo exposto, mas de maneira geral houve essa superproteção. Houve uma conquista. E aí, na década de 80, 90, se viveu muito o regurgito, a comemoração dessa conquista da democracia, dos direitos... Se relaxou, na verdade, na luta pelos direitos? Eu acho que se celebrou. Acho que se celebrou durante 20 anos. E, de repente, a gente vê que esse modelo de democracia que a gente trouxe, ela tem falhas, e tem falhas bastante importantes que as urnas mostram a cada ano com menos pessoas votando, né? Hoje em dia, a gente tem uma presidente que foi eleita com quantos por cento dos votos? 30 e poucos por cento do eleitorado apto a votar. Então, que isso precisa ser reexaminado. Acho que
por isso, talvez uma das reformas mais importantes do ponto de vista de uma sociedade democrática seja a reforma política. Hoje o deputado, o nosso representante, pelo modelo de financiamento, para quem ele presta contas depois de eleito? Para os seus financiadores. O financiador e não para o povo É igual que o elegeu. um dono de uma lojinha, ele tem que atender bem o cliente, quem paga a conta, o dono de um restaurante. E o político age, ele está certo, é a regra do jogo que existe. E nós ficamos à margem do processo, somos só lembrados na época eleitoral. E a gente precisa ser incluído de novo nesse processo, a gente precisa ter a porta aberta para participar do processo democrático. E aí eu acho que naturalmente isso pode voltar a acontecer. Eu acho que houve um período até 2013 de total descrédito que algo pudesse mudar. E quando teve essas manifestações, eu particularmente fiquei muito motivado, eu tenho um filho adolescente, hoje está com 18 anos, de ver essa molecada voltando para a rua de maneira pacífica, de maneira criativa, propositiva, mesmo que a proposição deles seja uma negação do status quo, né? Mas já é uma coisa... Mas é um tipo de manifestação que pode fazer uma mudança acontecer, né? A gente tem aqui uma série de participações chegando para a gente, já estamos quase encaminhando para o fim do programa, mas quero registrar aqui, primeiramente, eu tenho participação também de um espectador aqui do sexo masculino, não só as mulheres interessadas na questão, o Robson aqui do Rio, obrigado Robson pela mensagem, e ele dizendo então, se a Lei Maria da Penha precisa de assistência para garantir o seu cumprimento e eficácia, por que não se focar nesse suporte? É a pergunta dele, Adriana. Então, a Lei Maria da Penha ela é uma lei muito completa, porque ela prevê não só a atuação do Judiciário, do Ministério Público, mas também a atuação de outros serviços e segmentos. Então, é uma rede, que a gente chama de rede de atendimento à mulher em situação de violência, onde entra aí o sistema de segurança pública, o de justiça, mas entram também os centros especializados de atendimento à mulher, que é um lugar onde a mulher vai falar das questões dela. Ali você não vai cuidar do crime em particular, você vai olhar para aquela mulher e com ela construir alternativas para aquela situação de violência. Porque só também tratar do crime que ocorreu e responsabilizar o agressor é uma parcela daquilo que a gente precisa enfrentar. Mas tem uma outra parte que é a gente, então, acolher essa mulher e visualizar com ela outras alternativas para uma vida sem violência. Essas mulheres precisam reconhecer que dá sim para romper com esse ciclo e ter uma vida sem violência. Como dissemos aqui, a gente tem que ir nas causas, né? Não simplesmente, como bem disse o Ivo no começo do programa, aqui chegar ali e punir realmente né, o cara que causou todo esse dano à mulher, mas ir lá nas causas, no contexto em que ela está inserida. E eu quero registrar aqui também várias participações sobre a questão da rede de assistência. A Aline Magalhães pelo Twitter, obrigado Aline pela participação, diz que a lei é ótima, mas o atendimento nas delegacias ainda é péssimo. E ela diz que mesmo na Delegacia da Mulher, que ela fala por experiência própria, de uma vez que precisou recorrer à Delegacia da Mulher e conhece outros casos também. Então, obrigado, Aline, por ter compartilhado a sua história aqui com a gente. A Juliana, também pelo Twitter, reforça a importância de aumentar o grau de consciência em relação à violência contra a mulher, já que ela diz que às vezes percebe que a discussão aborda aí o tema como se fosse algo sem relevância. De fato, tem muita relevância, né? A vida de tantas mulheres perdidas ao longo dos últimos anos no Brasil. A gente está aqui tentando promover uma discussão para que isso mude a partir dessa mudança de comportamento, de consciência. Registrando também o Vinícius, que mostrou para a gente aqui, e ele levanta uma questão polêmica que a gente talvez possa passar rapidamente, que ele pergunta até que ponto religiões têm impacto sobre a violência doméstica e até onde podemos interferir em casos onde há uma inferiorização da mulher. A gente consegue discutir rapidamente aqui, a gente tem um minutinho antes de encerrarmos. Hermínia, Ivo, Adriana, como é que vocês percebem a questão da religião? Esse é um tema muito complexo, porque a religião é um grande formador de valores. A gente, quando pensou no seminário, era o seminário... E aí surgiu esse tema, o tema de casal homofóbico, homoafetivos, né? Então esse é o primeiro seminário, vários seminários sobre a questão da influência da religião, por exemplo. Então pode ser uma das pautas a serem discutidas. E o Vinícius também nos dá os parabéns aqui, diz que esse assunto não deve nunca deixar de ser pautado e com certeza vai voltar a ser pauta no Conexão. A gente tem acompanhado essa questão e as políticas públicas que tentam nos munir de mais instrumentos para defender as mulheres. Agora a gente já está com o nosso tempo estouradíssimo. Mostro mais uma vez o site do seminário, então, que rola entre 20 e 21 de maio, lá em São Paulo. Vamos colocar o site aí na tela do Seminário Internacional Cultura da Violência contra as Mulheres.
mais informações para você aí buscar e quem sabe participar também de forma mais ativa deste evento. Por agora, o nosso tempo já está encerrando. Então, Hermínia, Ivo e Adriana, foi um prazer conversar com vocês hoje aqui no Conexão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada a você.